como é bom sentir a presença do Senhor, né? Eu disse, domingo passado, nós pregamos sobre o jejum, e eu disse que pessoas viriam aqui em cima e dariam um testemunho do jejum. E eu quero testemunhar, eu quero ser o primeiro a testemunhar. Eu fiz o jejum na quinta-feira, e jejum é realmente quebrar o seu eu, né, cara? Eu fiz o jejum e realmente fui quebrado mesmo, quebrado. E eu percebi que eu estava vivendo de forma errada, sabe? Eu estava conduzindo o meu serviço de forma errada. O Espírito Santo me quebrantou e falou: ó, você não está fazendo as coisas do jeito certo, você não está transmitindo a minha glória no seu serviço. Aí eu fui lá na Natália, cheguei na Natália e falei: Natália, sobe nos meninos e pergunta para eles o que eles têm contra mim. Vai lá e fala as queixas dele. E a Natália foi lá e eles se queixaram, e a Natália anotou tudo. A Natália chegou para mim, contou o que eles tinham dito. Eu subi lá no outro dia, pedi perdão para eles, disse que eu iria mudar, ia tentar ser melhor, porque não interessa os meus motivos, eu tenho que transparecer a glória do Senhor, né? Eu tenho que ser cada vez mais parecido com Ele. E eu pedi desculpa para eles. E aí eu falei: olha, mudança não acontece do nada, né? Então eu não vou chegar amanhã aqui totalmente mudado, porque é aos poucos, mas eu quero mostrar para vocês que eu estou disposto a mudar. Aí eu cheguei, eles não podem ouvir som, né? Porque o técnico de segurança disse que não podia, mas o técnico de segurança vai lá uma vez por ano só, e ele é meu primo. Eu falei: ó, vocês podem colocar um fone, hein? Pode pôr um fone, que aí o outro, vocês conseguem me ouvir. Essa é a minha demonstração de que eu estou tentando mudar com vocês. O Espírito Santo quebrantou a minha vida no jejum. Disse: olha, você está fazendo errado. Você está querendo se impor de forma errada, talvez seu ego cresceu demais, e não é isso que eu quero para você. Eu quero que você se humilhe. Eu quero que você seja menos, para que Cristo cresça em você. E aí eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de pedir perdão. Peço perdão para os irmãos. Eu sou explosivo. Ai, como eu queria ser mais calmo. Mas eu não consigo. E às vezes eu talvez já tenha dito coisas rudes para um de vocês. Eu chamo o pastor Amarildo de pastor Amarildo, porque para mim ele é um pastor. Uma vez eu vim aqui, não sei se vocês lembram, as meninas foram dançar, e aí aconteceu alguma coisa no imprevisto com a música, e eu subi aqui e briguei com elas. Falei: vocês têm que me falar antes, Acabou o culto, o irmão Amarildo chegou em mim e falou assim: você estava errado. Nem todo mundo vive do seu jeito, nem todo mundo entende o reino do jeito que você entende. E outras, são meninas. Você não pode falar com o menino daquele jeito. Vai lá e pede desculpa para elas. Eu fui lá, pedi desculpa para a Vitória, pedi desculpa para a Júlia. Então é o meu pastor. Então não acho estranho se o pastor Paulo chamar ele de diácono, se eu chamar de pastor. Para mim ele é pastor. E eu vou convencer ele a deixar as ordenanças dele. Amém. Amém, obrigado. Já tem. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. A primeira evidência de um pastor é isso, é a aceitação da igreja. Se a igreja não aceitar eu como pastor, eu não teria sido ordenado. Se a igreja não aceitasse o irmão Amarildo, eu sei que aceitam. Então temos aí nosso novo pastor Amarildo. Vamos só organizar ali a consagração, amém? Então eu queria dizer isso, que eu quero ser o primeiro a testemunhar. Façam jejum. Jejum quebranta o seu eu, para que Jesus cresça em nós. E nós falamos sobre essa série, sobre o sacerdócio, para falar que cada um de nós é um sacerdote. A palavra falava que antigamente no Velho Testamento existia o sumo sacerdote, uma pessoa que a cada ano entrava lá no Santo dos Santos para prestar sacrifício, para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas a Bíblia também fala que Jesus, quando morreu, rasgou o véu, e eu e você temos livre acesso a Deus. Porque existe a figura do pastor, porque é bíblico, o pastor conduz, o pastor indica o caminho, mas é vocês que trilham esse caminho. O sacerdócio, esse mês era para mostrar, Pepe, que você pode fechar os seus olhos e orar, e o Senhor Jesus vai te ouvir aonde você estiver. Você não precisa do intermediador, não precisa que o Gabriel ore por você, não precisa que o Gabriel vá na sua casa. Eu vou com o maior prazer,
mas não precisa. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você. O mesmo Deus que eu creio, você crê. E nós falamos das armas que nós temos: a oração, a leitura bíblica, o jejum. E hoje nós vamos falar sobre os atos de bondade. Por quê? Porque as três são ferramentas: oração, leitura e jejum. Mas atos de bondade é a transfiguração do que é um crente. O ato de bondade é a representação exata do que é o crente. O crente precisa ser bom. O crente precisa mostrar bondade nos seus atos. O crente precisa mostrar bondade no seu jeito de falar. Eu assisto The Chosen, eu gosto muito de The Chosen. Eu indico The Chosen todas as vezes que eu vim aqui, porque eu olho aquele rapaz que representa Jesus e vejo amor nos olhos daquele cara. Eu fico imaginando, Jesus seria muito maior do que isso, né? Já pensou você olhar para alguém e ver olhos de amor? Hoje o Rian estava aqui recebendo parabéns, a Heloísa estava assim com ele. Né? Olhos de amor, olhando com carinho para o Rian, olhando com amor, olhando com respeito, admiração. Esse é o olhar que Deus tem para mim. Esse é o olhar que Deus olha para você, um olho de amor, um olho de carinho. E Ele quer que esse olho, essa bondade resplandeça em nós também. Agora, o que é bondade? A Bíblia fala, e não precisa abrir em Gálatas 5:22, que bondade é um fruto do Espírito. E nós já falamos exaustivamente sobre fruto do Espírito. E eu tenho uma frase que eu quero que vocês gravem: fruto do Espírito é quando alguém experimenta de mim, não é o meu gosto que ele sente, mas o gosto de Cristo. Olha que loucura, é como eu não estava fazendo. O mês de fevereiro é um mês muito ruim, pelo menos foi pra gente. E aí, eu fico chateado, sem serviço. E eu sou um cara que gosta de trabalhar, que fica se mexendo o tempo todo. Ficar sentado na cadeira me deixava muito atribulado. E eu descontava isso nos meninos. Está vendo o que é isso? A falta do fruto do Espírito. Porque quando alguém experimenta de mim, não é eu que ele tem que sentir, mas Cristo em mim. Quando eu bato o carro, eu não saio bravo xingando, porque não é o Gabriel que as pessoas têm que experimentar, mas o Cristo que vive no Gabriel. Quando eu passo por dificuldades, não é o Gabriel bravinho que as pessoas têm que ter, mas o Cristo que habita em mim. E bondade é isso. Bondade é um fruto do Espírito. Então eu quero que você entenda que eu e você não somos bons. Gabriel, mas vocês são tão boazinhos. Gabriel, você não sabe, eu dou dinheiro para os mendigos na rua. Gabriel, uma vez, eu até falo isso, o Cuca tem um coração, o Cuca é o Samuel, né? Ele tem um coração maior do que o meu para algumas coisas. Ele, por exemplo, se estivesse no frio e ele tivesse visto alguém que precisava de uma blusa, ele daria a blusa dele para o mendigo sem pestanejar. Talvez eu não tivesse esse desapego. Mas isso é a bondade, mas essa bondade não é do Samuel, porque a Bíblia fala que nós não somos bons. A bondade é algo exclusivo de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 3, que quando Deus cria, Ele fala, no primeiro dia Deus criou os céus e a terra, e Ele viu que era bom. Bom no grego é ágatos, que significa perfeito, completo. E esse termo só existe na Bíblia. A bondade de verdade, a bondade sem querer nada em troca, a bondade sem esperar alguma coisa em troca, só existe em Deus. Nós somos bons. Por exemplo, uma empresa não te dá benefícios porque ela é boazinha. Ah, a empresa me dá vale transporte, vale não sei o que tem, vale não sei, sabe por que eles fazem isso? Porque no final eles abatem do imposto. Porque os funcionários ficam mais felizes e produzem mais. Não é simplesmente porque é bom. Então, não existe bondade sem ser por Deus. Eu quero dizer para você que eu e você somos maus. E a Bíblia fala que quando Jesus quando Deus criou tudo, ele viu que era bom, ágatos, perfeito. E eu e você só seremos bons quando vivermos a plenitude do que Deus desejou para mim e para você. Só seremos bons quando tivermos a plenitude. Que é plenitude? É viver em perfeição aquilo que Ele planejou para mim e para você. E aí acontece uma pergunta, uma frase, que isso é de
sei lá, 4.000 anos atrás, e ela representa até hoje. Estavam bem no Jardim do Éden, Adão e Eva, estavam caminhando tranquilamente, e a Bíblia diz que não faltava nada para eles. Eles tinham a presença de Deus. Olha, hoje não foi maravilhoso aí? O Espírito Santo tocou. Se você nem sabe o que aconteceu aqui na igreja agora, o Espírito Santo tocou algumas pessoas aqui. Nós pudemos sentir a presença dele. Se você não sentiu, peça para sentir. E aí a Bíblia fala que na viração do dia, às 6 horas da tarde, o próprio Deus vinha e caminhava com nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu lembro que quando a Natália não trabalhava comigo, ela trabalhava numa transportadora, e ela era gerente da transportadora e trabalhava depois do trevo, tinha que pegar o trevo. Então a Natália chegava cansada em casa, e eu não podia conversar com a Natália quando ela chegava brava. A Natália chegava, ela tomava banho, ela jantava, e aí eu ia conversar com ela. Ui, amor, como foi seu dia? Para quem não sabe, a Natália não é o estereótipo de mulher que fala, ela é quietinha. Eu tive sorte nesse ponto. Eu falo muito, eu queria até falar mais. Ela não era lá da mulher, ela é quietinha. Então, eu que tenho que puxar assunto com ela. Eu que sou o romântico da casa. Eu vou abrir um parênteses porque tem gente nova aqui, ó. Casei em setembro. Sempre conto isso, ó. Casei em setembro. Outubro ela fez aniversário. E aí eu fui lá no banheiro da minha casa e fiz um poeminha, escrevi no vidro, né? E fui pra sala. Falei, arrebentei, romântico, né? Fui para a sala, estou lá na sala, só escuto, eu quero ver quem vai limpar esse espelho agora. Nada romântico, né? Então, a bondade não existe em nós. Eu estou falando isso porque eu tinha que esperar um pouco para falar com a Natália, mas Deus vinha às 6 horas e andava com Adão e conversava com ele. E aí, Adão, como foi seu dia? Adão, você já deu o nome para os animais? Eu dei. Aquele cabeludo ali vai chamar leão. Oh, que bonito, hein? E aquele outro que fica pulando para lá e para cá, eu vou chamar ele de macaco. Tem um que não faz nada, eu vou chamar ele de bicho preguiça. Oh, inteligente você, hein? Deus conversando com Adão. Só que aí, a Bíblia fala que a serpente chegou lá e falou para Eva, te falta algo. Olha a pergunta de Satanás. Eva estava completa, perfeita, ágatos, ela estava na bondade de Deus, mas Satanás veio e falou, olha, te falta algo. Ela falou, como assim me falta algo? Tudo que está aqui eu posso comer? Aí ela fala, sério? E aquela árvore lá? Aquela árvore, Deus disse para não comer, porque se eu comer dela eu vou morrer. Aí Satanás fala, certamente não morrerás, mas Deus sabe que se você comer ela, você vai ficar igual a Deus. E esse sentido, olha, eu sempre falo uma frase, meias verdades são mentiras inteiras. Satanás não mentiu para ela. Certamente não morrerás, e ela não ia morrer mesmo fisicamente, mas ia ter a morte espiritual decretada a partir daquele momento. A partir daquele momento, o pecado entra no mundo e a maldade entra no mundo. Essa introdução é inteira para a gente entender que não existe bondade em nós. A maldade, eu não tenho filho ainda, mas daí a princesinha Diana, ela já faz birra, não faz? Né? E ninguém ensinou ela a fazer birra. Você ensinou o Cauã a fazer birra? Vem cá, vou te ensinar a ser animado. Ninguém faz isso, né? Mas ele aprende sozinho. Por quê? Porque a maldade está em nós. Mas a Bíblia fala que o fruto do Espírito vai nascer em nós como a bondade. E esse fruto precisa ser cultivado. Quem já cultivou a Ana Maria, já cultivou lá os frutos, todo mundo aqui, não sei na época de vocês, mas na minha todo mundo plantava um feijãozinho no algodão na escola, né? E aí você via o processo de crescimento, mas você põe no copinho do algodão e você vê, mas se você pôr na terra, você não vai ver, você olha lá, no outro dia não tem nada. Cadê minha bondade? Eu ouvi a pregação do Gabriel domingo, segunda-feira eu vou no meu coração, não tem bondade. Terça-feira eu vou no meu coração e não tem bondade. Eu não sei qual que é o ciclo do feijãozinho, mas sei lá, daqui uma semana viu a primeira folhinha de bondade. Olha, a bondade está nascendo no meu coração, e não é pela minha força, mas é o Espírito Santo de Deus que fez brotar algo novo no meu coração. Nós não somos bons por nós mesmos, mas precisamos ser bons pelo Espírito de Deus. Eu tenho uma frase, o pastor sempre fala, né? Deus é bom, e vocês
pessoal? Deus é bom. Você que percebeu, o pastor estava animadinho hoje, né? Eu falei, eu estava aqui, o pastor está segurando ele. E aí, ele tem essa frase, eu tenho outra, eu falo, Deus é bom, e Ele prova a sua bondade. Em Provérbios fala que Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha, provai e vede, provai, tirai prova mesmo, vai lá e veja se Ele é bom mesmo. Vai e veja mesmo se essa bondade está nascendo no meu e no coração, porque é bom. E aí ele continua, porque como é feliz o homem em que nele se refugia. Só seremos bons quando vivermos a plenitude do que Deus preparou para nós. Eu e você hoje ainda não somos bons totalmente. Talvez alguns de nós tenham uma bondade maior, porque já foi cultivado isso no coração. Eu não lembro uma vez, há muito tempo atrás, nos conectávamos na casa da Claudete. Feliz de te ver aqui, Glória. Estava na casa da Claudete no fim do ano, e a Natália, a gente falou o que queria melhorar para o outro ano, e a Natália falou, eu preciso ser mais boa. Mais boa ficou ruim, né? Eu preciso ser boa o ano que vem, né? Então, talvez a Natália esteja cultivando essa bondade há mais tempo. Mas eu quero encorajar a gente a cultivar a bondade do nosso coração. Será que você tem sido bom? Ontem o Manolo ele foi pregar ontem no Conectados, e eu fiquei procurando as câmeras. Falei, esse moleque viu a minha semana inteira. Ele pregou exatamente o que eu vivi a semana inteira. E eu falei, quem contou para esse cara? Não vai? E eu fiquei assim, depois eu até falei para eles. Porque a gente não é bom, eu falei para eles depois, quando a gente está bom com Cristo, olha como é loucura, você está caminhando, a bondade está no seu coração, você está no trânsito, e acontece alguma coisa, a velhinha te cortou assim, não deu certo, aí você fala, tadinha da senhora, tadinha da senhora, ela esqueceu de dar certo, né, Rian? Ela esqueceu, não estava perdida, né, entrou ali. Agora quando você está longe do Senhor, você fala, velha sem vergonha, por que dirige uma velha dessa? Pega um Uber, não é? Por quê? Porque a bondade já não está no nosso coração. Gente, não sejamos hipócritas. Nós não somos bons. Ah, porque você é crente. Não interessa. Nós não somos bons. A bondade só vem de Deus. A bondade só vem pelo Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Sabe o que é bondade? Bondade é misericórdia. Já ouviu falar de misericórdia muitas vezes? O maior misericordioso que conta na Bíblia é Jesus, mas ele conta a história do bom samaritano. O que é misericórdia? Aquele cara estava lá sangrando, apanhando, a Bíblia chama de meio morto. Meio morto é difícil de entender, ou está morto ou não está. A Natália chega para mim e fala, Gabriel, eu estou meio grávida. Eu falei, agora lascou. Né? Então a Bíblia fala que ele está meio morto. E aquele cara, o coração dele se encontra com a miséria daquele cara. Misericórdia. É um misericordioso, isso é a bondade, e essa bondade não vem por sermos cristãos. A Bíblia fala que passou um sacerdote, e ele passou de largo, e aí a gente acha, olha que sacerdote, mas o sacerdote só estava cumprindo a lei, o sacerdote não podia tocar no sangue de alguém, porque ele se tornaria impuro. O levita passa de largo também, aí a gente fala, o levita, olha, crentes hipócritas. Não, aquele levita só estava cumprindo o que ele tinha de fazer mesmo. Talvez ele tivesse alguma missão, e ele estava lá nessa missão, ele não quis parar, mas a Bíblia diz que o maior amor era daquele samaritano, que viu aquele cara e cuidou dele, gastou dinheiro dele, gastou do azeite dele, gastou do tempo dele, se sujou de sangue, colocou ele na montaria e caminhou com ele e falou, olha, está aqui o dinheiro, e se ele gastar mais, quando eu voltar eu pago. Esse bom samaritano representa Jesus nas nossas vidas, porque eu e você não tínhamos misericórdia de ninguém, eu e você seríamos mortos. A Bíblia fala que quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, com a sua grande bondade, nos transformou. E a Bíblia fala que Ele nos levou do inferno das trevas para o seu reino do seu Filho amado Jesus. Olha que maravilhoso, essa é a bondade de Deus. E essa bondade que só vem de Deus
por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele quer que nós também sejamos bons. Sejamos bons, precisamos ser bom. O Manolo falou ontem, eu preciso mostrar, eu não posso pregar no meu serviço, porque não é lugar de pregar, é lugar de trabalhar, mas as pessoas podem ver Jesus em mim através das minhas atitudes. Isso é bondade. Eu não posso, a Simone não pode colocar lá uma caixinha de promessa em cada dogão, porque tem gente que não acredita, não tem problema, mas ela pode mandar um Jesus te abençoe no final. E o cara fala, e ó, uma dica, tá? Eu sempre falo isso para os jovens, fala Jesus te abençoe. Sabe por quê? Porque cada um tem um Deus, cara. Cada um vai acreditar no Oxalá, vai acreditar na Virgem Maria, vai acreditar no que tem. Cada um tem um Deus. Você fala Deus te abençoe, ele vai abraçar o Deus dele. Mas fala Jesus te abençoe. O seu Deus, o meu Deus, Jesus te abençoe. É diferente. Parece besteira, mas é diferente. Chega num lugar e fala, olha, Jesus te abençoe. Para que as pessoas possam ver a bondade no nosso. O pastor falou hoje, tira essa cara de ranzinza, né? A gente tem cara de ranzinza, o pessoal não gosta de segunda-feira. Segunda-feira chega lá na rima, todo mundo quer empurrar. Tem que trabalhar, né? Não, nós somos bons, somos felizes, somos gratos porque temos um emprego, somos gratos pela nossa família, somos gratos pelas nossas casas, somos gratos pela bondade de Deus nas nossas vidas. E essa bondade não é nossa, tá? Se você conhece alguém bom e não é cristão, fica tranquilo, a Bíblia explica isso. Deus deixou no coração do homem um pouquinho, está lá em Romanos, um pouquinho da misericórdia. Então, até um pouquinho de bondade de alguém é pela misericórdia de Deus na vida dela. Ninguém é bom sem Cristo. Eu quero que você entenda primeiro o tópico que não existe bondade sem estar em Cristo. E bondade é ser perfeito. O mesmo termo de perfeição é o termo de bondade, ágatos. Então, nós seremos bons quando vivemos a plenitude do que Deus preparou para mim e para você. A Bíblia fala em Romanos, em Coríntios, acho que é uma das cartas, que ele fala, Paulo fala, eu oro para vocês, para que vocês vivam a plenitude do amor de Cristo. Vivam a plenitude. E essa oração, a pastora esqueceu de falar, segunda, quarta e sexta, nós abrimos a igreja às 7 horas da noite, até às 8, para que a sala de oração, e você pode vir e orar, ler, fazer o que você quiser. E eu oro nominalmente por cada um de vocês. Nominalmente, eu falo nome por nome de vocês. No final de cada nome, eu vou dar um exemplo. Eu falo, Deus abençoe a família do Pepe, da Karen, do Cauã, e que eles possam viver a plenitude do que o Senhor tem para eles. É quase uma reza, mas não é, porque por enquanto é isso que Deus tocou no meu coração, para que nós possamos viver a plenitude do que Ele preparou para mim e para você. E quando nós conseguirmos viver a plenitude, seremos bons, porque você vai olhar e não vai te faltar nada. Quando a serpente chegar e falar para você, Manolo, te falta algo, não falta nada. Eu lembro quando eu era moleque, eu falava, se eu tiver um carro, eu estou zerado, zerei na vida. Aí eu comprei meu carrinho, um golzinho mais velho que eu nasci em 87, o golzinho era 86. Aí estava lá com o meu golzinho velho, eu falei, só uma namorada, aí eu estourei, aí a mulher na carro. Carro e namorada, só que eu tinha que empurrar o carro às vezes, né? Aí ficava meio triste. Aí não, peraí, eu quero, se eu arrumar uma casa, aí eu vou estudar. Aí, casa, carro, namorada, você vê que sempre tem essa frase na nossa vida, te falta algo, não é? Arrumei o emprego dos meus sonhos, aí você vai estar lá, acho que eu vou empreender. Eu estudou 35 anos para ter o sonho, aí, não, vou empreender. Sempre falta algo. Deus quer que você viva a plenitude do que Ele preparou. Eu sempre falo isso aqui de quinta-feira, com os meus casca de bala de quinta, sabe? Eu vou chegar lá no céu e falar, Deus, eu tinha a maior gráfica de comunicação visual lá de Guarulhos. Ele vai olhar para mim e falar assim, não foi isso que eu preparei para você. Olha que tristeza que deve ser. Mas era muito bonita, eu tinha umas máquinas muito loucas lá, que dava um óculos e fazia uma pessoa do lado direito. Não era isso que eu preparei. Você viveu uma vida sem viver a plenitude do que eu preparei para você. No final das contas, você viveu uma vida sem ser bom.
sem ser pleno, porque só é bom quem tem a plenitude do que Deus tem para nós. E aí, como que eu faço para entender qual é a plenitude do que Deus tem para mim? Está aqui, sacerdotes. Ore, leia a Bíblia, jejue, e aí você e eu saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, o meu maior medo é que vocês entendam Cristo pelo que eu entendo de Cristo, pelo que o pastor Paulo, pelo que o pastor Amarildo entende de Cristo. Cada um tem que ter a sua visão de Cristo. Mês que vem, a série Saúde da Alma, eu não vou pregar nenhum dia. Por quê? Primeiro porque eu preciso muito ser ministrado nesse assunto. Eu preciso muito. Sexta-feira passada eu toquei nos jovens, foi o primeiro dia que eu deitei e falei, eu acho que eu preciso marcar uma consulta no psicólogo. Não pode ser meu irmão porque ele me conhece. Eu preciso ir para psicólogo. Saúde da alma, eu preciso entender. Mas outro motivo é, eu preciso saber qual é a cosmovisão cristã dos meus irmãos aqui. A Tati vem aqui e vai falar sobre os salmos que Deus tocou no coração dela, e eu vou entender como ela vê Cristo através das palavras dela. Eu vou entender o que o Cuca entende de Cristo. Eu vou entender o que o Caleb entende de Cristo, o que o pastor Amarildo, o que o pastor Paulo, e vou estar aqui cheio pelo Espírito Santo. E no último domingo de março eu vou dizer, olha, eu fui no psicólogo, porque precisa ir. Eu estou 5 anos, ela não vai. Precisa ir, tem que ir mesmo. Mas foi o Senhor Jesus que libertou a minha mente. Foi o Senhor Jesus que usou a vida daquele psicólogo para que eu tivesse liberdade, libertação, que eu pudesse mudar. Eu queria que você entendesse nessa manhã que nós somos maus. Só com Cristo nós seremos bons. E aí, você já entendeu. Bom, eu entendi, você não é bom, Rian, embora você seja muito bom, você e eu não somos bons totalmente, só com o amor e a bondade de Cristo. Mas agora nós entendemos isso, e aí eu queria mostrar para você alguns atos de bondade. Afinal, esse é o tema da pregação, né? Está escrito aí, atos de bondade. O primeiro ato de bondade que eu queria encorajar vocês a fazer é serviço. A Bíblia ensina sobre servir. O maior tem que servir o menor. Gálatas 6:2 fala, levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga uns dos outros, sabe, é o maior gesto de serviço, ajudar um ao outro, ajudar mesmo. Nós conhecemos pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Hoje a gente está falando sobre saúde da alma, né? Vai falar, e a depressão, a ansiedade é um mal do século. Você conhece pessoas ruins na igreja, ruins cometidas desse mal. Teve pessoas da igreja que me falaram, olha, ora por mim, que eu estou com problema de depressão, e eu fui até chato, eu enchi o saco dessa pessoa. Eu mandava mensagem de bom dia, boa tarde, aí como foi seu dia, e aí eu fui percebendo melhora. Até eu vou voltar a falar para essa pessoa, você melhorou de verdade mesmo? Ou é só uma impressão que eu tive? Mas carregar o fardo um dos outros, carregar mesmo o fardo, é olhar o que a pessoa está precisando e ajudar ela. Ser bom é ajudar a suprir a falta que vemos em alguém. Lembra que ser bom é ser completo? E Satanás fala, olha, te falta algo. Ser bom é quando você consegue completar com Cristo a falta que existe em alguém. Serviço é você fazer para alguém aquilo que ela está necessitando. Olha, o mundo lá fora precisa menos ouvir falar de teologia e mais ouvir falar de um amor, pessoas que amam. Sei lá quantos nós estamos aqui, quase 50 pessoas. Já viu aquele filme da Corrente do Bem? Será que se 50 servos de Deus se levantarem amanhã, na segunda-feira, mostrando a bondade de Deus, esse Brasil, Guarulhos, São Paulo, não interessa, o seu emprego, a sua faculdade, não seria um lugar melhor? Será que não seria maravilhoso? Eu sempre falo, eu ainda vou ver jovens que vão chegar na faculdade, vão se ajoelhar e vão orar antes de começar uma aula. E as pessoas vão achar uma doideira. E olha aqui, não Vitor. Então, ajoelhado antes de começar. Aí vai passar o primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, depois vocês vão chegar aí e falar, Vitor,
Eu não acredito no que você acredita, mas eu acredito no quanto você acredita. E eu estou passando por tal dificuldade, ora por mim. Olha que maravilhoso, mostrando a bondade de Deus. E aí o que falta naquela pessoa, você que vive a plenitude de Deus, que vive a bondade de Deus, vai conseguir suprir na vida daquela pessoa. Você está entendendo que a bondade é suprir a falta de alguém? Precisamos trabalhar aqui na igreja. Irmãos, a igreja carece de pessoas que querem trabalhar. Diáconos, irmãos, cooperadores, pessoas para ajudar. Você viu, olha, cortou meu coração hoje aqui. A gente estava tocando, a minha mãe correndo, pegando, ela não enxerga, ó, tinha uma extensão do lado dela aqui, ó. Ela pegou uma extensão longe ali e colocou ali. Vou falar, desculpa. Meninos, vocês deviam ter se levantado e falado, não, pastora, eu pego para você, porque é o serviço. Olha, não, pode deixar, o banheiro está lá fora, não chega para o pastor e fala assim, olha, está sem papel, pastor, onde está o papel? Eu vou lá buscar e pegar. E aí, o primeiro domingo foi você, não sabia onde estava, não tem problema, mas o segundo você vai lá e pega. Aqui é a sua casa, aqui não é a casa do pastor Paulo, não é a casa da pastora Roseli, não é a minha casa, aqui é sua casa. Se você chegar aqui para mim e falar, Gabriel, abre a igreja, por quê? Porque eu comprei tinta, eu vou pintar a igreja de novo. Eu vou falar, glória a Deus, vamos lá, porque aqui é a sua casa. Servir, vamos servir. A Bíblia fala sobre os domésticos da fé. Sei lá, perguntem mulheres aqui que são sozinhas, não tem marido. Liga para ela e fala assim, olha, você precisa que troque um chuveiro aí? Precisa que troque uma lâmpada? Precisa que faça uma extensão, uma tomada? Eu não sei. Eu lembro que quando eu morava no fundo da igreja, não era bonito igual o que reformou. As casas antigas, eu não sei porquê, não tinha tomada, né, vó? Uma tomada na parede. E aí a gente tinha que ligar as coisas, aquele monte de extensão, um monte de Benjamin. Quando eu fiz a minha casa, tem até tomada demais. Um monte de tomada. Nunca mais eu vou usar extensão na minha vida. Né? E às vezes a mulher está lá naquela casa antiga, tem uma tomada só, precisava passar uma tomadinha para o outro lado. E é só passar uma canalentinha para cá, mas ela não sabe. Mas eu sei, você sabe, temos que ajudar. Vamos ajudar, somos família. E você, mulher, homem, que precisar, deixe de ser orgulhoso. Nós somos família. E onde existe família, não existe constrangimento. Se alguém te perguntar, precisa, diga, preciso. Você precisa de ajuda? Preciso. Você está bem? Não, eu não estou bem. Ore por mim. Nós não precisamos ter essa convenção social em família. Somos família. Se você sente, eu sinto. A Bíblia fala que somos como um corpo. E se um órgão, uma parte do corpo padece, o corpo inteiro sente. Serviço é trabalho, é família. Você vê, nossa igreja não é pentecostal. Se fosse uma igreja pentecostal. Mas aí a gente vai chegar lá. O segundo primeiro é esse, é serviço. O segundo é generosidade. E olha como Satanás trabalha na nossa vida. Satanás, a gente só ajuda quando lhe sobra. Não é verdade? Eu não tenho. Né? Eu não tenho. Uma coisa, se você tem, existem princípios, tá? Tem pessoas que não ajudam pessoas do farol, porque às vezes você dá dinheiro para ele e realmente ele vai comprar droga, vai fazer isso é um princípio, não tem problema. Mas você sabe de pessoas que necessitam. Generosidade, pessoas que necessitam, nesse caso eu estou dizendo dinheiro, tá? Eu estou falando não estou falando de dízimo e oferta, eu estou dizendo dinheiro, ajudar as pessoas. A Bíblia conta em Coríntios 8 que a igreja de Macedônia foi a igreja que mais ajudou as pessoas. E olha que maravilhoso, ele fala, olha, mas eles com muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com profunda pobreza, abundou em riquezas a sua generosidade. Aquela igreja não tinha um centavo, estava pobre, mesmo assim foi a igreja que mais ajudou em generosidade. Nós estamos ajudando, estamos dando nosso dinheiro, dando nosso tempo pelas pessoas, estamos fazendo com que as pessoas ser bom é suprir a falta que existe em alguém. E se a falta de alguém for dinheiro, e meu Deus tem te abençoado, é com o dinheiro que você vai abençoar a vida da pessoa. Eu vou falar algo aqui que talvez não dê seu dízimo,
e ajude a pessoa, que Deus vai te abençoar, depois você verá o dízimo dobrado, mas ajude, não veja pessoas necessitando de ajuda e não ajudar, porque, eu não tenho, dê, que Deus vai te dar, prove e vê que o Senhor é bom. Generosidade é dar mesmo, dar dinheiro, e não quando te falta, quando te sobra, quando te falta, né? Quando te faltar. A Bíblia, eu sempre gosto de um membro da minha família, Antônio Messias. Ele não tinha nada, olha que loucura, ele não tinha nada, ele era super humilde, a Maria está aí, isso não era super humilde, vendeu tudo o que ele tinha para comprar a Bíblia e distribuir para os parentes dele. Vendeu tudo o que ele tinha, ele não tinha nada, mas ele vendeu tudo o que ele tinha para poder pregar o amor de Cristo sobre as pessoas. E hoje eu estou aqui por causa desse Antônio Messias. Talvez você esteja aqui por causa dele também, porque ele entendeu o que é a generosidade. Ele entendeu que maior é o que estava nele do que estava no mundo. Porque Satanás vai falar para você, mas você vai ajudar, Luísa, te falta dinheiro. Você não, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não falta dinheiro porque Ele vai me abençoar. Ele não vai colocar alguém precisando na sua frente só para você passar raiva de não poder ajudar. Ajuda que Ele vai te abençoar. E Ele pode usar outras pessoas para te abençoar. Não vai cair um pix para você, Luísa, lá, eu ajudei 50, olha, caiu um pix de 500, que loucura, né? Ia ser muito fácil assim, mas Ele pode usar a minha vida, pode usar a vida dos irmãos aqui. Quantas vezes aconteceu isso? Chega uma pessoa com um envelopinho, fala assim, abre só para você chegar em casa. Aí, beleza, aí o cara chega em casa e está lá, uma oferta de amor. Caramba, que maravilha! Deus usa coisas maravilhosas, Deus usa coisas. Tem um testemunho de um cara que ele chegou. Eu vou falar qualquer alimento que eu não lembro, mas eu vou falar que é leite. O pastor vai lembrar. E aí ele estava no orfanato que ele cuidava e não tinha leite. E aí sentaram todo mundo lá para comer, mas não tem leite. Não, vamos sentar para comer. E começaram a orar. Aí oraram e aí de repente toca a porta. Aí pararam, foram lá na porta e falaram, olha, a minha carroça de leite acabou de quebrar e vai estragar. Você não quer pegar o leite para vocês? Deus usa as coisas maravilhosas. Gente, isso é verdade. Tem um livro que chama Heróis da Fé. Leiam esse livro. Relatos de pessoas que viveram a bondade de Deus, porque entenderam a plenitude dele. Precisamos ser generosos. Ser bom é quem serve. Ser bom é quem é generoso. Ser bom é quem tem empatia. O que significa empatia? O Manolo falou sobre empatia ontem. Se eu estiver errado, você me corrige. Bom, empatia é você se colocar no lugar do outro, não é? O mais simples de dizer é isso. Empatia é você se ver no lugar daquela pessoa. Quando eu era criança, eu sempre fui mais tranquilo, o Cuca já era mais melancólico. E eu lembro que o Cuca, ele brigava com o meu pai. E ele falava assim, eu preciso estar aqui chorando para o senhor perceber que eu estou ruim. Então, eu estou lá todo empurrado, fazendo músicas. O Cuca fazia músicas românticas. Olha a música que ele cantava, ó. Não aguento mais sofrer e falar que tudo terminou. Vou lutar por você, eu quero seu amor. Ele era compositor, eu não sei porquê, nunca sei da minha cabeça. Ele era melancólico, né? E aí ele ficava triste porque o meu pai ele não conseguia se colocar no lugar assim. Meu pai só ia lá perguntar se ele estava triste quando ele estava aos prantos, chorando já. Nós precisamos ter empatia. Precisamos olhar a pessoa e falar, bicho, o bebê não está bem hoje, o bebê não está. O bebê é tão animado, ele não viu? Tem gente que é simples, né? Se a Carol chegar e se ela não der risada, alguma coisa muito louca aconteceu com ela, porque ela é toda animada. Mas tem gente que é mais tranquila. A Vitória, por exemplo, ela vai estar quietinha o tempo todo. Você vai ter que ter muita empatia para perceber quando que ela está ruim ou não. Mas isso é ser bom. E você vai conseguir, por quê? Porque vocês somos perfeitos. A Bíblia conta a história de alguém que teve a maior empatia de todos os tempos. A Bíblia conta em Filipenses 2, que existia um cara que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de servo, e servo teve morte, e morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a vida, e a vida em abundância.
Esse Jesus, ele teve empatia, ele olhou e falou: eu preciso me colocar no lugar dessas pessoas. Eu preciso me pôr no lugar dessas pessoas, porque só assim eu vou entender o que eles realmente sentem. A gente falou aqui, Mateus 4, onde Jesus tem a tentação, e Jesus sofre a tentação, e ele é 100% homem. Ele sentiu fome. Eu fiz o jejum de 18 horas, e a minha cabeça não parava de estourar, de dor de cabeça, e eu estava quase morrendo. Sem brincadeira, eu estava para baixo, assim. Não via a hora de dar 6 horas para poder comer. E estava todo, Jesus fez um jejum de 40 dias. Para provar que eu e você somos muito fraquinhos. 18 horas, ele está olhando, 18 horas? Você é um juvenil mesmo, né? 18 horas já está desse jeito, eu fiz 40 dias. Né? Ele teve empatia, ele sentiu o que eu e você sentimos. E Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote comum, mas aquele que provou tudo. Ele sabe a sua dor, ele sabe a sua aflição, ele sabe o seu choro. Ele foi abandonado, traído. Isaías fala, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi injustiçado. Ele já passou por tudo que você e eu passamos, mas ele venceu a morte, trazendo vida e vida eterna, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, dando glórias ao nome do Senhor, dizendo que Ele é bom e Ele prova que é bom. Não é apenas promessas jogadas ao vento, Ele é bom e Ele prova a sua bondade. Olha eu e você aqui, bons, felizes, vivos. Olha, o dia que aconteceu o acidente com o Álvaro, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, né, estava junto, o Álvaro morreu. Eles só não querem contar que ele morreu por causa da tia Luísa. Aí a gente ficou, caramba, será que ele morreu? Uma tristeza, a sogra dele tinha morrido no dia antes, no mesmo dia, e o Álvaro está aí, ó. Sabe por quê? Porque Deus é bom e Ele prova a sua bondade. Deus é bom. Olha a Silvia, eu oro todo dia para a Silvia. Silvia, você é um tapa na cara da sociedade. Porque a gente vem aqui adorar o Senhor buscando algo em troca. A gente vem aqui buscar o Senhor porque quer dinheiro, porque quer não sei o que tem. A Silvia vem adorar o Senhor simplesmente porque Ele é bom. A Silvia está aqui só porque Ele é maravilhoso. E olha, Silvia, lá no céu nós vamos apostar uma corrida e você vai ganhar, eu tenho certeza disso. Porque lá seremos plenos, porque vamos viver a plenitude do que Deus preparou para mim e para você. Eu quero que você entenda que nós precisamos viver a plenitude. Nós não vivemos nem um terço do que Deus quer que nós vivamos. Irmãos, venham de segunda, de quarta, de sexta e vamos juntos louvar o nome do Senhor. Vamos juntos orar e cantar e não fazer nada, mas vamos fazer nada juntos, porque queremos viver a plenitude do que Deus preparou para mim e para você. Olha como o culto hoje já foi diferente, já foi maravilhoso, porque talvez você e eu já saímos de casa mais cheios do Espírito Santo, e aqui podemos transbordar. Eu não sei como a Bíblia fala que Paulo fala, quando eu estou fraco, é aí que estou forte, não é? A minha semana foi difícil, foi triste, e aí eu estou aqui cheio do Espírito de Deus, porque Ele me faz mais forte. Talvez a sua semana tenha sido triste, semanas de notícias ruins, mas o Senhor provou que Ele é bom e você venceu a semana. Aleluia. Semana que vem você vai vencer a outra semana e vai vencer o mês de fevereiro, que foi um mês ruim, não foi, galera? O mês de fevereiro foi um mês ruim, mas a gente venceu, a gente passou, a gente pagou todas as contas. Pode não ter sobrado nada, mas eu paguei tudo que eu precisava pagar, porque o Senhor é bom e Ele prova a sua bondade. Como Salmos fala, o que eu entregarei ao Senhor, né? O que darei eu ao Senhor em troca de toda a bondade. Ele é tão bom para mim, Ele é tão bom para você, porque eu e você não vamos ser bons para Ele. Eu quero terminar. Banda, sobe aí. Pode subir. Mas a Rose vai dar um testemunho antes, né, Rose?